Tatuí. Porque algumas entidades de esquerda são consideradas pombas giras, quando na verdade são encantadas. Só benção, mestre Tatuí. Essa é uma questão, tanto quanto polêmica, um pouco polêmica, né? Mas não é polêmica. Vamos falar ele está dizendo que algumas entidades que são consideradas pombagiras são encantadas. São, né? São, por exemplo, a Dona Maria Padilha, né? Que é uma entidade que, na verdade, ela é uma entidade da encantaria, né? Ela não é um Exu, ela não é uma pombagira, ela é uma entidade que é da encantaria, né? E ela foi, na verdade, ela foi absorvida, né, pela Umbanda, porque os encantados e Exus, eles são próximos, muito próximos. Então, evidentemente, numa gira de Exu, às vezes alguns encantados podem ali se manifestar assim, né? Manifestam, eles são muito próximos, inclusive são os Exus que controlam eles, né, como guardiões. E a Dona Maria Padilha, em origem, ela era uma encantada. Ela era um espírito encantado. Depois ela foi colocada dentro das umbandas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, assim como o seu Zé Pilintra. O seu Zé Pilintra, no Nordeste, que é a origem do culto dele, ele é completamente diferente daqui. Aqui surgiu a figura daquele malandro, né, carioca. Inclusive ele usa aquelas roupas, o malandro carioca dos anos 30. E aquelas roupas, elas na verdade foram admitidas dentro ali do Rio de Janeiro por causa de um filme americano que mostrava algumas pessoas se vestindo daquela forma. As pessoas começaram a gostar daquele jeito de se vestir, que os americanos se vestiam, e aquilo virou moda, né? E se tornou, na verdade, um símbolo do malandro carioca, nos anos 30. A partir daí, seu Zé Pilintra foi se manifestando nos terreiros e as pessoas começaram a adotar aquelas roupas para dizer que seu Zé Pilintra se vestia daquela forma. Mas lá no Nordeste, algumas fotos antigas, basta vocês pesquisarem, procurar, existe até o José Ribeiro, né, que é um escritor muito antigo de Umbanda, que você vê ele paramentado com o seu Zé Pilintra, ele não tem nada a ver com o Zé Pilintra, com essa roupagem que tem aqui. Mas é claro que isso entra no imaginário, isso entra nas questões da fé, né, que nós, evidentemente, apoiamos, né? Quando a fé se alicerça na egrégora, quando a fé ela consegue alicerçar e dar forma a alguma coisa, aquela coisa começa a existir. Então, esses espíritos de Zé Pilintra, aí lá no Rio de Janeiro começaram a surgir a linha dos malandros, algo que não existia também, né? E a Dona Maria Padilha era na verdade ela era considerada uma feiticeira, né, na Espanha, e aí que entra a história. Na Espanha ela era considerada uma feiticeira porque surgiu um culto a ela, né, depois que ela morreu. Ela foi amante do rei ali, rei da Espanha, né, em Castela, etc. O que aconteceu? São 3 coisas que explicam isso. A primeira é o culto a Semíramis, que é um culto muito antigo que existia na Europa, ali naquela região europeia, e isso invadiu, pegou ali, permeou toda a Península Ibérica. O culto a Semíramis era um culto de uma divindade que se transformava numa pomba. Estou resumindo, viu, gente? Quando ela morreu, ela se transformou numa pomba, Semíramis. Tá? Aí. Surge o culto, surge Maria Padilha, né, com toda a sua história e tal. E ela morre, e depois que ela morre, ela começou a ser cultuada por algumas feiticeiras. As feiticeiras, o que aconteceu? Ou elas eram mandadas para fogueiras, as feiticeiras de Portugal e também as de Espanha, ou elas mandaram elas para a fogueira, ou elas a mandaram para onde? Para Angola, para a África. Né? Elas eram degradadas, elas eram expulsas da Europa e mandavam ela para as colônias que haviam ali na África. Quando chegam lá, essas mesmas feiticeiras encontram o quê? E controlar o culto entre os Bantu de Pombogira. E aí as coisas vão se juntando, né? As coisas vão se juntando. Quando os Bantu vêm para o Brasil, ou mesmo alguns europeus
principalmente mulheres, né, eram enviadas também para o Brasil como degredadas. Aqui se misturou, né? Misturou o culto a Semíramis, que é o culto da pomba, né, da pomba sagrada. Confundiu-se esse nome pomba com pambo, Gila, né? Pambo Gila, que significa guardião dos caminhos, mais o culto de Maria Padilha. Aí que surge a ideia de Maria Padilha se tornar um guardião, um Exu guardião, e a ideia e a palavra Pombagira surge exatamente da mistura da palavra Pambogila com a ideia do culto a Semíramis. Essa é a origem histórica dessa figura tão importante nos cultos afro-brasileiros.